Senhoras e senhores, em primeiro lugar, tudo bem com vocês? Em segundo lugar, o assunto do vídeo de hoje, a conquista da América. Chamamos de conquista da América para o processo de dominação dos povos europeus sobre os nativos que eles encontraram no continente americano a partir do século XV. O estudo desse assunto é importante porque nos ajuda a entender vários aspectos da cultura e da composição social de vários países americanos na atualidade. Países como o Brasil, por exemplo. O processo que levou ao domínio dos povos indígenas a partir do século XV começou com a expedição liderada por Cristóvão Colombo em 1492. O objetivo inicial de Cristóvão Colombo era alcançar a Ásia, que era chamada de Índias na época. Entretanto, a expedição de Cristóvão Colombo resultou na chegada dos europeus ao continente americano. Depois, teve início o processo de ocupação, conquista e colonização. A conquista da América ocorreu principalmente por meio da violência, o que foi bastante ressaltado em vários relatos feitos na época. No início, os contatos entre europeus e nativos foram amigáveis. Contudo, por causa da ambição dos europeus de conquistar e explorar, principalmente por causa da procura de metais preciosos, esses contatos foram logo superados. Vários povos europeus se envolveram no processo de conquista da América, como os ingleses, os franceses e os holandeses. Os povos europeus que tiveram mais sucesso, entretanto, foram os espanhóis e os portugueses. Dizemos que esses foram os povos que tiveram mais sucesso por causa da extensão dos seus domínios e dos lucros que eles tiveram com a exploração dos territórios conquistados. O Tratado de Tordesilhas, que dividia a América apenas entre portugueses e espanhóis, é uma evidência da importância que esses povos tiveram no processo de conquista da América. Na época em que os europeus começaram a conquistar a América, havia um número muito grande de sociedades vivendo nela. As sociedades que mais se destacavam e que ofereciam maior obstáculo à conquista da América pelos europeus eram os astecas, que viviam e dominavam a América Central, e os incas, que viviam na América do Sul, mais especificamente onde hoje é o Peru. Sobre a conquista da América, é importante saber que quase não havia financiamentos da coroa para as expedições, que em geral eram financiadas por banqueiros muito interessados no retorno financeiro que as expedições, caso fossem encontrados metais preciosos, poderiam render. As coroas, que é como chamamos para os governos da época, que eram compostos por reis, apesar de não investirem na conquista da América, exigia que toda expedição feita para a América tivesse uma autorização. Toda expedição autorizada pelas coroas tinha como obrigação o pagamento do quinto de imposto, que correspondia à cobrança de 1/5 ou 20% de todas as riquezas obtidas. Por causa disso, muitas das expedições realizadas eram feitas de forma clandestina. Uma das consequências da conquista da América pelos europeus foi o extermínio dos povos indígenas. Na maioria dos casos, os europeus lutavam em cenários extremamente adversos, pois estavam em número consideravelmente inferior ao número dos nativos. Apesar disso, existem alguns motivos que nos ajudam a entender por que os espanhóis, apesar dessas diferenças, tiveram vitórias. O primeiro motivo foi a superioridade militar ou de armas, já que as armas usadas pelos europeus eram notadamente superiores, pois eram feitas de metal, garantindo assim importante proteção, além do uso de espadas e armas de fogo, como bestas e arcabuzes. O segundo motivo foram as doenças, já que o contato dos nativos com doenças trazidas pelos europeus foi para eles mortal. Gripe, varíola e febre amarela foram as doenças que mais mataram os índios na América na época da conquista. O terceiro motivo, porém, foi o mais importante. Os europeus só conseguiram conquistar a América por causa das alianças que fizeram com populações nativas. A conquista dos incas e dos astecas, por exemplo, ocorreu devido a inúmeros outros povos conquistados pelos incas e pelos astecas que se aliaram aos espanhóis na esperança de se libertarem dos seus algozes.